Meus amados, nós estamos no nosso 5º dia de 40. E o nosso propósito diante do Senhor é de passarmos esses 40 dias em clamor, em oração, em dedicação, em consagração. Foram criados, irmãos, foram criadas 8 torres de oração em 8 períodos do dia. Tem alguém aqui que não está em nenhum grupo de oração? Que isso, irmã? Vou colocar você num grupo hoje. Tem alguém mais que não está em nenhum grupo? Que isso, irmãzinha? Vou botar seu telefone lá também, naquele grupo, para você orar. Tem grupo de meia-noite às 3. Eu falo que esses 2 grupos são o grupo dos corajosos, né? Grupo de meia-noite às 3, 3 às 6. De 3 às 6 é o grupo do mais corajoso ainda, que é aquela hora que o sono pega a gente, né? Mas dizem por aí que a fila nessa hora é menor, né? Então, nós temos grupos pela madrugada, grupo de manhã, se você é uma pessoa mais diurna. Pastor, a noite foi feita para dormir. Pastor, eu gosto de acordar cedo. Então você entra no grupo de 6 às 9. Tem um grupo de 9 ao meio-dia, tem grupo da tarde, de meio-dia às 3, 3 às 18, 18 a 21 e 21 a 0 hora. De segunda a sexta-feira nós temos feito as lives de oração às 23 horas, irmãos. Então entremos lá no Instagram e participemos das lives que têm de fato sido muito abençoadoras. A palavra de hoje, porque nós temos escolhido destas 100 palavras que estão aí no banner, nós escolhemos uma palavra por dia, e você pode ter a sua palavra. A palavra de hoje é aliança, e a nossa meditação hoje será a respeito do povo da aliança. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós vamos compartilhar a palavra e vamos compreender, caminhar na compreensão desse chamado de Deus para nos aliarmos a Ele. Abra, portanto, o seu coração e partilhe da aliança com o Senhor. Como se foram, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, que era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Que essa palavra possa encher o seu coração de uma aliança nova, profunda e poderosa com o nosso Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa associação que foi feita entre os versículos 1 e 5, porque você vai ver que
nos versículos 1 e 5 aparece a palavra multiplicação. No versículo 1 diz que os homens se multiplicaram, e no versículo 5 diz que a maldade se multiplicou. A palavra está dizendo para nós, irmãos, que proporcionalmente ao crescimento demográfico, proporcionalmente ao crescimento do contingente, do número de pessoas, cresce também a maldade, cresce também a perversidade. Às vezes a gente olha para a atualidade e a gente pensa que o mundo de hoje é pior do que o mundo de antes, mas na verdade o mundo de hoje, ele é apenas proporcionalmente mais mal do que o mundo de antes, mas a maldade já estava presente antes. A maldade está presente desde o princípio, desde os primórdios. Tanto é, irmãos, que quando a gente abre a Bíblia, logo na primeira família, nós já temos de cara logo um homicídio, de um irmão matando irmão. Para começar a conversa, a maldade já estava presente na humanidade. E Deus então condena, irmãos, o fato de que o coração do homem é mau, de que o coração do homem está cheio de maldade, de que o mau desígnio continuadamente está no coração do homem. Tem uma música do Ministério Lagoinha, é uma música antiga, que fala assim: se tu olhares para dentro de mim, nada encontrará de bom. Porque a gente acha que nós temos um pouquinho de bondade, a gente acha que lá no fundinho nós somos pessoas boas, e às vezes, irmãos, a gente se refere a algumas outras pessoas como sendo pessoas boas, mas a Bíblia vem confrontar esse nosso achismo, dizendo que o mau desígnio está no coração do homem, e que a maldade na humanidade se multiplica por causa da maldade ou da proliferação desse mau desígnio. Deus criou o mundo, criou o homem, Ele fez uma aliança com os homens, e a palavra diz, irmãos, e você leu aí comigo no versículo 6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É claro, irmãos, que essa palavra arrepender-se aqui, ela não se atribui a Deus, né? Porque a gente chama isso na teologia de antropoformismo, quando a gente dá a Deus uma forma humana. Deus, a gente fala que Deus toca na gente, né? Mas Deus não toca na gente, porque Deus não tem mão. A gente dá a Deus forma humana para a gente entender a ação de Deus. A gente entende a acolhida de Deus, a manifestação dEle, a gente chama isso de toque. Mas Deus não toca, porque Deus não tem mão, Deus é Espírito. Deus, irmãos, Ele não cabe nele, não cabe na soberania dEle essa concepção, mas é para nossa compreensão, quando a palavra diz que Deus se arrependeu. É como se Deus, ao olhar para a criação, ou olhar para aquilo que veio como consequência da sua criação, pensasse: não foi para isso, não foi para esse fim que eu fiz o homem. Eu criei o homem para a perfeição, eu criei o homem para um diálogo perfeito, harmonioso com a natureza. Não foi para isso que eu criei o homem. O homem desvirtuou o meu propósito. Nós vamos perceber, irmãos, que aquele mundo que Noé viveu era um mundo muito mau. E será que aquele mundo era mais mau do que o nosso mundo?
nós vamos ver que a realidade que Noé viveu é uma realidade terrível. Quando Noé começou a construir a arca, por exemplo, porque aqui é apenas o começo do chamado de Noé, Deus deu uma missão a Noé que não fazia sentido para mais ninguém a não ser para ele. E aí Noé foi zombado, foi caçoado, foi desacreditado. As pessoas não deram crédito àquilo que Deus tinha falado com Noé. Não deram crédito ao fato de que Deus fala com as pessoas. E me parece, irmãos, que não há nada muito diferente daquilo que aconteceu lá com aquilo que acontece hoje. Porque eu creio e preciso crer nisso, que nós estamos aqui rodeados por homens e mulheres de Deus, como Noé era. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, aquilo que você disse da parte de Deus, em nome de Jesus, foi desacreditado na sua própria casa, foi desacreditado no seu ambiente de trabalho, foi desacreditado diante das pessoas que convivem com você. Quantas vezes você empenhou a sua palavra no movimento de fé, no exercício da fé, e aquela sua palavra não teve crédito? Irmãos, Deus, quando na sua palavra disse que se arrependeu, eu vejo um movimento poderoso da parte dele, que somente ele pode fazer, que é o movimento da aliança. Deus, irmãos, é um Deus de aliança. Os homens, eles tentam imitar a Deus, fazendo acordos, fazendo pactos. E eu digo sempre que nós somos tão bons em fazer pacto quanto em não cumprir pacto. O homem, ele é tão eficiente em não cumprir acordos quanto em fazer acordos. Ele tenta imitar a Deus quando ele faz acordos, quando ele faz pactos, quando ele faz alianças. Mas ele é muito bom em quebrar alianças também. A aliança foi quebrada. E Deus então resolve desfazer para refazer. E eis, irmãos, a bondade de Deus nisso. Porque Deus podia simplesmente destruir a humanidade, Ele podia simplesmente fazer conforme Ele disse que faria definitivamente, porque na verdade Ele fez o que Ele disse que faria, mas Ele poderia ter feito definitivamente. Ele poderia sim, irmãos, conforme o versículo 7, fazer desaparecer da face da terra o homem, mas Ele resolve desfazer para depois refazer. Na última quarta nós compartilhamos a respeito do vaso nas mãos do oleiro. E diante de Deus, irmãos, o vaso, ele pode ser refeito. E graças a Deus por isso. Ai de mim, se não fosse assim. Ai de nós, se Deus não fosse misericordioso para refazer conosco a sua aliança. Então eu quero que você olhe para esse texto, eu quero que você olhe para a sua própria vida, e eu estimulo você a isso, para que você olhe para a aliança que Deus frequentemente faz com você, e para as alianças que você frequentemente quebra diante de Deus, e sobretudo que você olhe para um Deus que está sempre disposto a refazer comigo e com você uma aliança nova. Deus é aquele que conserta o vaso quebrado, é aquele que refaz a aliança. Olha, você deve cuidar do seu coração, para que você não se torne aquela pessoa boa de pacto.
aquela pessoa boa de acordo, mas que é ruim de cumprimento, é ruim de promessa. A Bíblia nos alerta, irmãos, a respeito dos votos. E a gente vai ler, porque o sábio disse, né? Salomão disse lá, no livro de Eclesiastes, que se você cogitar que você não pode cumprir um voto que você está para fazer, que você nem faça esse voto. O problema é que nós também mal interpretamos esse texto, porque o que a palavra está dizendo para nós é que nós devemos ter responsabilidade com aquilo que a gente promete diante de Deus. Mas tem gente que fala assim: bom, a palavra de Deus fala para não fazer voto, então não vou fazer, né? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela não diz para você não fazer voto, ela diz para você ser responsável com o seu voto. Ela diz para você ter compromisso com o seu voto, para você ser fiel com o seu voto. Então, o desejo de Deus, irmãos, é que nós entendamos a densidade, a profundidade da aliança que uma vez nós fizemos com Ele. Nós temos que nos livrar, irmãos, da tolice. Nós temos que nos livrar daquelas palavras vãs, sabe? Daqueles pensamentos vãos. É quando você promete uma coisa que você sabe que você não tem condição de cumprir. Isso é um voto vão. É quando você promete uma coisa que não depende de você, e que você acaba envolvendo outras pessoas, você acaba trazendo consequências para outras pessoas. Basta a gente se lembrar lá de Juízes, né? Acho que é o capítulo 11, quando Jefté fez aquele voto tolo. Quando o Jefté, antes de ir para a batalha, falou: Senhor, se eu ganhar essa batalha, a primeira pessoa que sair ali da porta de casa, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. É um voto tolo, porque Deus nem gosta de sacrifício humano. Deus abomina isso. E aí, quando ele volta feliz da batalha, quem é que sai correndo da porta, feliz com a vitória também? A única filha que ele tinha. A única filha que ele tinha. Olha que voto tolo. Às vezes você faz um voto tolo, e aí você acaba comprometendo as suas finanças, você acaba comprometendo sua família, você acaba comprometendo sua fé. Pense nas alianças que você tem feito com Deus. E eu quero pensar hoje, irmãos, por que Deus faz aliança com pessoas como nós? Por que Deus faz aliança com pessoas do contexto de Noé? Porque Deus olhava para aquele ambiente e concluía: tudo está perdido, tem que desaparecer tudo. Por que Deus faz aliança com Noé? E por que Deus quer fazer uma aliança com você? Em primeiro lugar, irmãos, Deus, que é o Deus de aliança, Ele deseja fazer aliança conosco, para que achemos graça no mundo de desgraça. O desejo de Deus, irmãos, é que nós sejamos estas pessoas que, como Noé, acham graça no mundo de desgraça. Eu quero chamar sua atenção para uma palavra, que em nome de Jesus você precisa ser muito cuidadoso quando você usa essa palavra. Eu não sei se tem alguém aqui que usa essa palavra, mas se você usa, já usou, que você repreenda o uso dessa palavra e que você abandone essa palavra. É a palavra desgraçado. Não sei se você já chamou alguém de desgraçado. Tem gente que chama o filho de desgraçado. Tem gente que chama o marido de desgraçado. Chama ele de miserável, tá bom? Desgraçado não.
Porque um desgraçado é uma pessoa que foi destituída da graça. E se há alguém, ou se houvesse alguém neste mundo, irmãos, que fosse destituído da graça, essa pessoa não teria mais um segundo de vida, ela cairia morta. Nós vivemos, irmãos, num mundo de desgraça, num mundo que inspira a desgraça, num mundo que respira a desgraça, num mundo que empurra as pessoas para o abismo. E Deus, o desejo de Deus é fazer aliança conosco, para que nós sejamos os agentes da graça neste mundo da desgraça, para que nós sejamos, irmãos, o alento para esse mundo, para que a sua vida seja a cor de um mundo cinzento, obscuro, nebuloso. A gente vai ver lá no capítulo 9 de Gênesis, que Deus colocou um sinal da aliança que Ele fez com Noé. Qual foi o sinal? Deus colocou no céu um arco-íris. Eu não sei você, mas eu gosto de chuva. Eu gosto de chuva. Mas todas as vezes que acaba uma chuva, eu procuro. Todas as vezes. Acabou a chuva, eu começo a procurar. Eu olho para um lado, olho para o outro. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o meu sinal? E aí quando eu não vejo é porque vai continuar chovendo. Porque quando a chuva cessa, o sinal está no céu. É claro, gente, a ciência vai tentar explicar. Não, são os gases, é o calor do solo, com o gélido da água, das gotículas. Vai ter uma explicação química, uma explicação física para isso, para esse fenômeno. Mas me interessa saber, irmãos, que muito antes que houvesse física, muito antes que houvesse ciência, o sinal já estava lá para Noé ver. E esse sinal, irmãos, é um sinal colorido. É engraçado porque os crentes ultimamente estão com medo de usar o sinal. Por quê? Porque um movimento pegou o sinal para ele. Eu não sei nem falar a sigla mais, né? Porque a sigla cresceu a beça. Era LGBT, agora tem mais umas letras e um mais no final. Eu não sei falar essa sigla. Mas eles pegaram o arco-íris para eles. E o arco-íris não é deles, o arco-íris é nosso. Você é a cor do mundo. Você foi levantado por Deus para levar graça para o mundo. A igreja de Deus, irmãos, foi levantada por Deus para atingir esse mundo desassociado. Um mundo sem perspectiva, um mundo que não apresenta nenhum resquício, nenhum indício da graça de Deus. A igreja está aqui para ser graça, a igreja está aqui para levar graça, a igreja está aqui para manifestar graça, até para aqueles que tentaram surrupiar o nosso sinal. Eles também precisam da graça, tanto quanto qualquer outro. Pois Deus faz aliança conosco, irmãos, porque Ele deseja que nós sejamos graciosos no mundo de desgraça. Versículo 8, que palavra linda. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Segundo lugar, irmãos, Deus continua fazendo alianças com pessoas como nós, para que sejamos justos no mundo de injustiça. Diz a palavra que Noé era
homem justo. Nós vivemos, irmãos, num contexto onde essa qualidade deixou de ser algo normal. Ser uma pessoa justa não é mais normal. As pessoas hoje, elas querem aplaudir uma pessoa justa. Elas querem aplaudir a pessoa honesta. Elas querem bonificar, premiar uma pessoa justa e honesta. Noé, no mundo de injustiças, ele foi um homem justo. Nós vamos ler lá em Romanos, irmãos, capítulo 3, não há nem um justo sequer, porque destituídos da graça, a injustiça tomou conta, irmãos, da humanidade. Para onde nós olhamos, para onde, qualquer lugar que nós olhamos, nós vamos encontrar os sintomas, os indícios da injustiça. Pela manhã nós compartilhávamos sobre a mensagem de Miqueias. E aí nós vimos que Miqueias foi esse profeta que estava ali para pregar, irmãos, a justiça. E ele estava ali para incentivar o povo de Israel a viver uma vida justa. Para qualquer lado que você olha, você não vê isso. Vamos começar pela política, né? A gente queria que tivesse justiça lá, mas não tem. A gente olha para a saúde, que devia ser um lugar quase que santo, né? Mas não há justiça lá. Há corrupção lá também. A gente vai olhar, irmãos, para a educação, que eu entendo que não é nem uma profissão, é uma missão. Ser professor é uma missão, não é uma profissão. Mas a injustiça está lá, a corrupção está lá. E aí a gente olha para a igreja deveria ser um lugar justo, né? Mas a gente vê tanta injustiça, irmãos, na igreja de Cristo. A gente vê tanta deformação do princípio, ou dos princípios, dos propósitos. E para a gente ser mais profundo ainda, a gente vê a injustiça presente até na fé. Olha, irmãos, Noé era um homem justo no mundo de injustiças. Isso não deveria ser um problema para nós. Porque a palavra de Deus já disse, e eu tenho certeza que sua mãe também disse, porque a nossa mãe fez questão de lembrar isso para a gente quase que todos os dias da nossa vida. Quando você ia lá pedir para sua mãe que você queria fazer isso assim, 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 e a sua mãe falava assim, não vai fazer não. E aí você respondia para ela, mas mamãe, todo mundo faz. E aí o que sua mãe respondia para você? Você não é todo mundo. Por que você quer fazer o que todo mundo faz se você não é todo mundo? Isso se tornou um problema, irmãos, para a nossa fé. Porque a gente deveria buscar fazer aquilo que quase ninguém faz. Mas a gente quer fazer o que todo mundo faz. A gente quer imitar a massa, irmãos. A gente quer parecer com a massa, e a gente deveria querer parecer com o discípulo. Sexta-feira eu tomei um susto, mas penso num susto. Estava lendo uma matéria, e na matéria que eu li, e eu fui investigar a informação e vi que de fato é uma informação verídica. A matéria dizia que há um pedido
de proteção expedido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em prol de um cidadão chamado Lázaro Barbosa. Você consegue acreditar nisso? Um pedido de segurança. Ele foi negado, tá? O pedido foi negado. Mas ele foi pedido. O Ministério Público pedindo um mandato protetivo para quando o Lázaro for pego, que dizem que até na Codim já apareceu, né? O nosso povo é muito bobo mesmo, né? Uma coisa eu sei, gente, lá em Cocalzinho de Goiás ele não está mais. Isso aí, será que só eu que sei disso? Que tem lá 270 policiais procurando o homem no lugar que ele já sumiu há muito tempo. Mas eu fico apavorado, gente. E eu fico pensando, para o pobre não tem justiça, né? Agora para defender um traste desse tem. E me perdoe, irmãos, a minha franqueza, mas eu tenho comparado esse sujeito com o diabo. Ele é enviado do diabo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Faz a comparação com o que ele está fazendo aí para você ver se não é isso que ele tem feito. Olha, irmãos, Noé foi chamado para ser um homem justo no meio da justiça, no ambiente de injustiça. Se você convive num ambiente injusto, seja bem-vindo. Se você vive num ambiente promíscuo, se você vive num ambiente corrupto, se você vive num ambiente que te aponta para o mal, você não está muito diferente de quem está do seu lado. Mas o chamado de Deus é para que você seja justo mesmo assim. Para que você seja justo mesmo assim. Em terceiro lugar, irmãos, Deus faz aliança conosco para que nós nos tornemos pessoas íntegras no mundo desintegrado. O mundo que Noé vivia, irmãos, estava derretendo. O mundo que Noé vivia, irmãos, estava se degenerando. A maldade estava se avolumando. As pessoas tinham pressa em fazer o mal. E Deus olha para Noé e encontra em Noé uma qualidade, irmãos, que é raríssima: a integridade. Irmãos, essa palavra é uma palavra rara, é uma palavra forte. Integridade é isenção. Integridade, irmãos, é inteireza. Integridade é quando nós nos apresentamos ilesos, inatos, não danificados, não corrompidos. Deus chamou um povo, irmãos, e Ele disse que vai voltar. Ele vai voltar para buscar esse povo, mas Ele não quer levar um povo desintegrado. Deus deseja uma igreja íntegra. Deus deseja fazer aliança com uma igreja íntegra. Você precisa saber, irmãos, que nós vivemos num mundo desintegrado. É um mundo dividido. As pessoas competem entre si. As pessoas que trabalham com você, se você piscar, elas puxam seu tapete. As pessoas que convivem com a gente, às vezes fazem isso. Nós temos trabalhado, irmãos, na supervisão das células, e nós encontramos, inclusive, esse perigo. Já ao invés da nossa preocupação ser a pregação da palavra, ser a salvação de vidas, a nossa preocupação pode ser encher a nossa célula.
por um desejo primitivo e negativo de competir com as outras pessoas, de ser melhor ou pior, ou de não ser pior do que as outras pessoas. Gente, isso não acontece só aqui não acontece só no meu coração não, isso aconteceu lá com os discípulos sentados na mesa com Jesus. Os discípulos estavam sentados na mesa, e a conversa dos discípulos na mesa foi essa aqui, ó: quem é o maior entre nós? Olha a conversa dos discípulos. Quem é que é o maior de nós? Uma conversa de gente modesta, né? Meus irmãos, nós vivemos num mundo de briga, num mundo dividido, num mundo sem integridade, é um mundo desintegrado. Nós, como igreja de Deus, nós deveríamos nos unir, mas às vezes a igreja não consegue se unir. A igreja de Corinto não conseguiu se unir, porque na igreja de Corinto, quando Paulo chega lá, eles falaram assim: eu gosto de Paulo. Aí o outro: não, eu gosto de Apolo. Não, eu gosto de Pedrão. Eu gosto de Apolo. Cada um gostava de alguém, cada um se considerava ovelha de alguém. E aí Jesus vai dizer para nós, sabe o que, irmãos? Que uma casa dividida, ela não prospera, ela sucumbe. Nós deveríamos buscar em Deus o mesmo propósito, e é por isso que a Bíblia fala o tempo todo sobre unidade. É por isso que nós vamos ver praticamente a metade do Novo Testamento falando de unidade, porque a gente só cresce quando a gente se une. A gente só cresce quando a gente está integrado, quando há integridade, quando há inteireza do propósito. E eu diria para vocês, irmãos, que a maior preocupação ministerial de Jesus foi com a integridade. Jesus caminhou com os discípulos, para que os discípulos entendessem que eles só iriam prosseguir se eles estivessem juntos. E aí, logo que Jesus morre, os discípulos se espalham, eles se dispersam. E na ressurreição, Jesus diz para eles: permaneçam juntos, permaneçam unidos. Eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, mas vocês têm que estar juntos. E aí acontece, isso está escrito lá em Atos 1, acontece o que nós lemos tanta beleza em Atos 2, quando eles estavam todos unidos no mesmo lugar. Diz o capítulo 2 de Atos, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí o Espírito Santo desce entre eles, e aí acontece o Pentecoste, e o Pentecoste é só o começo. Porque o chamado de Deus, irmãos, ele inclui o Pentecoste, mas ele avança, ele vai além do Pentecoste. Porque quando você lê o final do capítulo 2, você vê que o Pentecoste deu resultado. E qual é o resultado? Conversão. É gente se dobrando diante de Jesus, é gente entendendo a mensagem, é gente se arrependendo, é gente sendo batizado, é Deus sendo glorificado. O produto, irmãos, não acaba aqui. Não acaba aqui. A integridade da igreja não é um momento litúrgico, não é um momento congregacional, não é apenas a manifestação que Deus faz aqui. Ele se estende lá fora, ele acontece lá fora, e o nome de Deus vai ser glorificado lá, na sua realidade lá fora. Mas a igreja apostólica tinha que estar unida. A igreja não pode ser uma igreja desintegrada, irmãos, porque desintegrado já basta o mundo. Deus faz aliança conosco hoje para restaurar a integridade.
para devolver a nossa integridade. Em quarto lugar, irmãos, Deus faz aliança conosco para que nós andemos com Ele. Para que nós andemos com Ele. Num mundo onde as pessoas estão léguas de distância dEle. Essa expressão é linda. Versículo 9, parte final. Noé andava com Deus. Essa expressão, irmãos, ela está sendo reeditada aqui. Porque no capítulo 5 de Gênesis, quando a Bíblia se refere a Enoque, nós vamos ver que sobre Enoque a mesma expressão aparece. É a mesmíssima expressão, lá no hebraico está igualzinho. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Noé herdou de Enoque uma dádiva, irmãos. Ele é sucessor de Enoque de um grande propósito, de andar com Deus. E nós vamos ver na Bíblia muita gente andando com Deus, irmãos. Mas isso não era comum. A gente vai olhar, por exemplo, que nos dias de Samuel não era comum. A gente vai perceber que nos tempos proféticos, em alguns momentos, não era comum. O povo estava longe de Deus, o povo se desviou do propósito de Deus, o povo se distanciou do Senhor. É por isso que nós precisamos de aliança com Deus, para a gente ter nesse lugar um povo que anda com Deus, para que nós sejamos esse povo que anda com Deus, porque quem anda com Deus, escuta Deus. Quem anda com Deus, compartilha das coisas de Deus. Quem anda com Deus, desfruta das virtudes dEle. Deus tem um chamado para nós, irmãos, e a aliança que Ele faz conosco hoje, ou renova conosco hoje, é para que a gente seja esse povo que caminha com Ele, mesmo que todos os outros estejam distantes de Deus. Não olhe para quem está desvirtuado, porque nós temos alguns exemplos na palavra de pessoas que se permitiram influenciar pelo desvirtuado. A gente vai ver em Gênesis 13 que Ló, ele ia armando a sua tenda para as bandas de Sodoma e Gomorra. E é curioso, porque Ló, diz o capítulo 13 de Gênesis, que Ló ouvia as músicas, ouvia as músicas e era notificado sobre as danças que aconteciam em Sodoma. E quando a gente se reporta para o capítulo 24 de Gênesis, onde é que Ló está? Está lá, em Sodoma. Nós vamos ver muita gente, meus irmãos, sendo desvirtuado, perdendo o caminho, muita gente perdendo a trilha, ficando para trás, porque essas pessoas estão olhando para o lado errado, elas estão olhando para quem não anda com Deus. Tem muitos irmãos que estão desanimados, e a justificativa dessas pessoas geralmente é: não, eu estou desanimado, mas tem muita gente desanimada, é muito difícil, é muita gente esquisita, é muito pecado. Por que você está olhando para as pessoas? Porque eu digo para você sem medo de errar, procura defeito na igreja, irmão. Não procura defeito na igreja não, irmão. Sabe por quê? Porque senão você acha. É simples. Se você ficar procurando defeito, você vai achar. E eu falo isso a seu respeito também, porque se eu resolver procurar um defeito em você, adivinhe,
Eu vou achar. E se você procurar em mim, sabe o que vai acontecer? Você vai achar rapidinho. Rapidinho. A questão, irmãos, está na nossa referência. Noé andou com Deus porque Deus era a referência de Noé. Deus referendava a caminhada de Noé. E Deus estava perto de Noé. Eu quero concluir, irmãos, reafirmando o sinal, reafirmando a aliança, porque a sua vida precisa ser um sinal, porque a sua vida precisa apontar para aquele que é glorioso, a sua vida precisa ser esse farol que o nosso mundo precisa. Se for assim, se acontecer isso, conforme diz o capítulo 9, e eu quero encerrar lendo esses 2 versículos, versículos 12 e 13, disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações, porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Eu não sei se você percebeu, mas a aliança que Deus faz com Noé inclui o mundo todo. É um benefício para todos. Deus falou: Noé, por causa do homem eu destruiria os homens e os animais, mas por causa da minha aliança com você, eu vou poupar os animais também. Eu vou poupar a terra também. E essa aliança será perpétua, ela durará pelas gerações. O arco continua lá. Diante das tempestades da vida, meu irmão, minha irmã, que você seja o arco, que você seja a bonança, que você seja o sinal, que a igreja do Senhor continue aqui, para mostrar para esse mundo que há jeito, que se nós andarmos com Deus, que se nós fizermos uma aliança com Deus, haverá solução para a nossa existência, haverá solução para a nossa família, porque esse é um detalhe importante também. Deus colocou a família de Noé na arca, toda a família de Noé. O cuidado de Deus que se estende por causa da nossa aliança com o Senhor.